Chegamos ao segundo episódio do nosso devocional dessa semana e nós estamos aprendendo quais os convites Jesus deixou para nós através das parábolas que ele deixou para ensinar o nosso coração, para instruir a nossa maneira de andar. A gente já viu ontem a parábola do semeador e hoje nós vamos ver a parábola do servo que não perdoou a dívida. Foi perdoado, mas não perdoou. E o tema da nossa aula de hoje é sobre como que a gente pode quebrar as prisões do nosso coração. Mas, Pri, será que eu estou aprisionada? Vamos entender isso na meditação de hoje, tá? Antes de continuar, quero te lembrar de deixar o seu like aqui no nosso vídeo e compartilhar ele com seus amigos, tá bom? O texto que eu separei para a gente meditar hoje, ele tá lá em Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Esse texto, Jesus contou essa parábola em resposta a uma pergunta que Pedro fez, tá? Pedro, ele pergunta o seguinte, então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro achava que ele estava sendo, tipo assim, um super crente, né? E Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus dá essa resposta para Pedro e aprofunda a resposta contando essa parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e lhe perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Então, ele encontrou alguém que devia a ele. E aqui é importante a gente entender que a quantidade que aquele primeiro homem devia era equivalente, tipo assim, a milhões de reais. E a quantidade que o servo devia era como se fosse 300, 400 reais. Só para a gente entender a diferença entre as dívidas, tá? Então, ele saiu e encontrou alguém que lhe devia 100 denários. Aí, olha o que ele fez. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo a você. Ou seja, fez a mesma coisa que ele fez com o rei e foi perdoado. Mas olha o que ele respondeu, como ele tratou esse conservo. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. E aí Jesus conclui com o ensino. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Então aqui a gente entende que a falta de perdão ela é uma prisão que nos impede de estar completamente conectados com o nosso Pai. Como assim, Pri? É só você ir lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, e lá ele explica que quando você não perdoa as outras pessoas, você fica impedida de receber o perdão de Deus. Então, quando nós não perdoamos, o nosso coração ele fica aprisionado e o nosso relacionamento com Deus ele fica quebrado, impedido de acontecer. E qual é o nosso grande desafio? É que a gente entendeu a palavra perdão, essa ação, de uma maneira errada. A gente acredita que o perdão ele deve ser liberado apenas quando a pessoa reconhece o seu erro e muda. Só que isso é uma mentira. O perdão, ele não faz a outra pessoa correta. O perdão, ele serve para fazer a gente livre. E como Jesus ensinou nessa parábola, a pessoa que não perdoa, ela é entregue a atormentadores. É outra palavra, né? Outro sinônimo para a palavra carrascos. E esses carrascos são o quê? São aflições da nossa alma. Como é que estão as suas emoções hoje?
Isso é uma boa maneira de avaliar se você tem pendências emocionais. Por quê? Porque o fato de você não perdoar outras pessoas gera dores na sua alma. Dores como, Pri? Ansiedade, medo, pânico, baixa estima, inconstância, rancor, vitimismo, você vive a vida como se todo mundo fosse contra você, desconfiança, você não consegue estabelecer relacionamentos saudáveis porque você acha que todo mundo vai te ferir, vai te trair ou te magoar como aquela pessoa já fez na sua vida. E aí, muitos desses sintomas são sinais de questões que nós não resolvemos na nossa vida. E a pior parte de você viver aprisionada por causa da falta de perdão é que você contamina quem está ao seu redor. Lembra lá daquele servo, quando ele foi implorar para Deus perdão, ele ia ser aprisionado com quem? Com a esposa e com os filhos. Então, quando você não libera perdão para outras pessoas, não é só você que sofre. O seu marido sofre, a sua família sofre, toda a sua vida fica travada. E eu posso te dar certeza sobre isso, tá? Porque eu já vivi uma história assim. Eu já passei mais de 6 anos sem falar com meu pai, sem liberar perdão sobre a vida dele, cobrando, julgando, apontando aquilo que era errado, né? Querendo que ele melhorasse, e toda a minha vida era travada. Minha vida emocional, minha vida sentimental, minha vida financeira. Só para você ter uma ideia, eu era a melhor da sala e todas as minhas amigas conseguiam um estágio e eu nunca conseguia um trabalho. E quando eu conseguia, era um trabalho que afligia o meu coração, que trazia ansiedade, que trazia pânico. Por quê? Porque você atrai aquilo que está dentro do seu coração. A maneira como você é, você vai atrair as pessoas que vão se conectar com você. Pri, então qual é a solução? Como foi que você fez para conseguir vencer essa falta de perdão depois de 6 anos? Pri, como é que eu faço? Porque assim, eu não consigo esquecer o mal que a pessoa me fez. E aí, gente, uma coisa que a gente precisa aprender é que, primeiro, perdão não é amnésia. Perdão também não é um sentimento. Ah, eu sinto que eu devo perdoar. Não, você nunca vai sentir que deve perdoar. Eu gosto muito de uma explicação que o pastor José Gonçalves dá, que ele diz que perdão é uma grande perda. É sim você abrir mão talvez de algo que você tenha razão, de algo que você tenha lutado e que aquela pessoa foi injusta com você. Mas acontece que quando nós não liberamos perdão, é como se a gente estivesse tomando veneno e esperando que o nosso agressor morra. Só que quem está morrendo aos poucos é a gente. O perdão, na verdade, ele é uma decisão baseada na fé. E como é que você pode fazer na prática? O que o meu mentor, na minha época, Reverendo Munguba Júnior e Pastor Isabelle, me orientaram a fazer? Quais eram as minhas atividades diárias? Eu orava todos os dias pela vida do meu pai, abençoando a vida dele. Pri, mas eu não sinto vontade de abençoar a pessoa que me feriu. De novo, você não deve viver baseado no que sente, você deve viver baseada na palavra de Deus. E Jesus, ele falou que a gente devia perdoar os nossos inimigos, orar pela vida deles. Então faça primeiro uma oração liberando essa pessoa. Ore a Deus. Depois você vai passar a orar todos os dias abençoando a vida dessa pessoa. E a sua oração vai transformar o seu coração, tá? Fale com essa pessoa e abençoe a vida dela. Se você puder, você liga, você escreve uma carta, você marca um encontro ao vivo. E essa conversa não é para você despejar, vomitar suas dores em cima da pessoa. É simplesmente para você dizer, olha, não tem problema nenhum, nada do que aconteceu, eu tô bem, espero que você fique bem, Deus te abençoe. E vá além. Aquilo que Jesus falou, que a gente deve caminhar a segunda milha. Isso foi o que mais me libertou. Eu liguei para o meu pai, eu não acusei ele de nada. Depois de anos sem falar, eu só disse, pai, me perdoa porque eu não tenho sido uma boa filha. Pai, me perdoa porque eu disse coisas que eu não devia, porque eu agi como não deveria, eu quero abençoar a sua vida. E pronto. Desliguei aquele telefone, segui a minha vida. Só que você não tem noção de como a minha vida mudou completamente por causa do perdão, tá? Mas isso é uma história que eu te conto depois, que aqui no nosso devocional não vai caber, senão vai ficar muito grande. Então, libere e abençoe a outra pessoa. Quem é que você precisa perdoar hoje? São outras pessoas? São alguém que te feriu? É alguém lá da sua infância? Alguém que te magoou hoje? Ou você precisa perdoar a si mesma porque você fez uma escolha errada no seu passado e Deus já te perdoou, as pessoas que você feriram já te perdoaram, mas você não se perdoa. Seja rápida em liberar os carrascos da sua alma.
peça, clame, ore, clame a Deus, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele veio para ser o nosso consolador, para ser o nosso mestre, aquele que instrui e orienta o nosso coração. O que Jesus fala para você hoje é: deixe essa questão que aflige o seu coração nas minhas mãos. Abra mão de ter razão e me permita curar a sua vida, tá bom? Eu espero que o estudo dessa parábola tenha abençoado o seu coração e amanhã a gente volta com mais um episódio do nosso devocional, com essa série sobre as parábolas de Jesus.